Com todos os anos. Morra. Eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu não vou morrer. Viva, 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 viva em pleno mar morto. Eu não vou morrer, viva, 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 viva em pleno mar morto. Desacuenda! Meu nome é Bruna Cury, eu tenho 31 anos, eu faço parte de diversos coletivos de arte, entre eles um que a gente chama de Coletivo Coiote, outro que a gente chama de Coletivo Vômito. Já participei de performances com La Plataforma, Coletivo T, e um coletivo chamado Mexa também, que é daqui de São Paulo. Nasci no Rio de Janeiro, mas não sou de lugar nenhum. Passei 7 anos viajando nômade com o Coletivo Coiote, trampando com fanzine e pegando carona e passando por ocupações, por lugares onde aceitavam essa troca que a gente tem com essas produções que a gente faz. E morei um tempo em Recife também e agora estou há 2 anos em São Paulo. Comecei pintando e escrevendo quando eu era criança. Depois eu conheci o trabalho do Elliot Sica, que é clichêzão da arte, mas que abriu muito para mim, porque eu trabalhava com pintura e aí eu entrei no processo de romper a estrutura da pintura e tirar a moldura, e disso virar uma instalação, pensar em núcleos, em bólides, até que me veio a coisa do parangolé e a coisa do corpo. E para mim foi um encaixe perfeito com a minha necessidade de expressão, pelo meu corpo ser vulnerabilizado e eu precisar também mostrar a potência que nossos corpos têm. Daí eu conheci a Raíssa Vitral, que uma amiga nossa fotógrafa apresentou a gente, e a gente estava numa fase conturbada que a gente tinha necessidade de estar produzindo algo juntas. E as referências eram muito parecidas, a gente curtia literatura beatnik e a gente flertava bastante com uma anticultura anarquista, e a gente estava em situação de vulnerabilidade, então a gente acabou se aproximando de uma galera punk também por questionamentos políticos e morávamos em ocupações. E aí a gente começou a performar e a Raíssa já tinha um trabalho que falava sobre sexualidade. Daí teve uma ocasião que aconteceu no Rio de Janeiro, em Santa Teresa, como esses festivais de apartamento. Daí a gente pensou numa performance que na época se chamou Narciso Antropofágico, e daí tinha uma inconformidade com o meu corpo, e aí eu tinha ações como depilar o corpo inteiro, e aí eu começava a me morder até sair sangue, e a Raíssa tinha essa coisa também de estar trazendo o pornô, e esse pornô que não é normativo, questionando até mesmo a indústria da pornografia convencional. Daí, o Coletivo Coiote já existia, que antes era um coletivo de uma pessoa só, que era eu, porque sempre questionei a questão dos direitos autorais e tinha uma dificuldade de estar me colocando à frente dessas produções que eu fazia, por achar que eram só vômitos que eu precisava colocar para fora. E aí, com o passar do tempo e com o meu processo de transição também, eu fui esclarecendo mais a minha situação no mundo e me empoderando mais também. Hoje em dia eu me coloco mais com o meu nome e tal. Daí a gente ficou 7 anos performando, e aí o Coiote tomou uma outra forma, que também foi uma forma mais aberta, que já não era mais eu, aí veio a Raíssa, depois veio a Gilda, depois veio a Márcia, e até que chegou num ponto que a gente falou que já não era mais só sobre a gente, e acabou virando um devir coiote. A gente fala que tem coiotes espalhados por todos os lugares e que talvez a gente não conheça e que estão fazendo coiotagens por aí e tal. A razão de fazer a arte é muito mais de necessidade mesmo. Então, durante muito tempo, essa coisa de não me colocar como Bruna Cury nos projetos e estar anônima
também é por um questionamento em relação à própria arte, sabe? Tipo, que até hoje isso fica martelando na minha cabeça o sentido de fazer as coisas. Então eu faço ações diretas que as pessoas colocam no lugar da performance. E no lugar da performance já chega no âmbito da arte. Daí eu já me justifico como artista para estar fazendo coisas que eu acho necessárias socialmente. Assim. E as performances que eu faço são sobre isso. São maneiras de tentar aliviar e burlar esses boicotes que são diários e o tempo inteiro. No Manifesto do Coiote, tem uma parte que a gente fala sobre anti-esteticismo burguês, que é esse lugar da arte que a gente questiona, que às vezes as produções elas estão muito voltadas para uma estética, também por uma questão de moda e por uma questão de passar pelo aval da crítica artística. E a gente, enquanto coletivo, eu em todos os coletivos que faço parte, chego com essa vontade. E até nos meus próprios trabalhos, quando faço sozinha e performo sozinha, eu penso muito na questão estética, me vem a princípio, porque são imagens de corpos negros que são massacrados, sabe? E aí é como se fosse um espelho, que eu me vejo também. Imagens de violência, imagens reais, que é na real o que a gente vivencia, e essas estéticas da opressão que a gente também está inclusa nisso, assim, tipo, nossa estética enquanto travesti é uma afronta social. Daí me vem imagens de guerras cotidianas e movimentos. Que movimento fazer para estar modificando essa roda cíclica e tá colocando uma outra possibilidade. Mas também inclui, tipo, um processo interno, psicológico, sensível, sentimental, de troca com outras pessoas, porque, tipo, não quero fazer uma arte egoísta. Quero fazer uma arte que me represente e tenha a possibilidade de estar representando outras pessoas com vulnerabilidades parecidas. Então são essas imagens que me vêm e movimentos que oprimem, e como fazer outros movimentos para subverter esses que estão oprimindo, ou então como fazer outros movimentos para estar saindo dessa roda. Assim como, por exemplo, a questão da pós-pornografia. A pós-pornografia também é pornografia. A gente questiona a pornografia convencional, mas a gente utiliza também de uma mesma possibilidade de estar mudando a mentalidade das pessoas. Porque quando a pornografia convencional vem com aquela coisa completamente limitada, existem pessoas que são contra a pós-pornografia e dizem, não, a gente tem que simplesmente romper com isso. Já a gente da pós-pornografia pensa que a gente pode subverter isso e utilizar isso como potência também. Porque é uma potência e é o que faz a sociedade criar os imaginários e pensar em quem vai oprimir, ou então quem vai desejar, ou quem vai desejar e oprimir ao mesmo tempo. Então é tipo, as coisas estão aí, então eu penso em utilizar do que já está aí e subverter para estar fazendo alguma coisa que eu acredite. Então as reações são diversas. Tem pessoas que ficam super emocionadas e empáticas e que acaba trazendo à tona alguns gatilhos de opressão que eu tento vomitar e que outras pessoas também, quando passaram, relembram. E daí algumas vezes são momentos lindos, porque a gente compactua juntas nesse momento da performance. A gente está conversando numa outra linguagem, de uma outra forma, que não é a verbal. E daí a gente acaba não é superando, mas trabalhando muito mais essas questões na cabeça. Que são esses corpos vulnerabilizados que são massacrados, nossos. Mas tem pessoas que choram e preferem não lidar, porque quando começa alguma ação
mais pesada acham melhor se retirar, que também eu super entendo. Mas a maioria das pessoas ficam em choque e acham desnecessário, acham agressivo demais, acham sujo demais, acham que não é arte. E que essas pessoas também super estão no lugar que eu quero que elas estejam, que é esse lugar de incômodo. Porque como é representação, esse lugar da agressividade, esse lugar de colocar a patologia em cima dos nossos corpos e achar que é desnecessário, e achar que a gente tem que morrer, e achar que a gente merece sim apanhar na rua e ser xingada e etc. Também são essas mesmas pessoas que se incomodam com a performance. Então eu acho que de alguma forma dá uma mexida na cabeça, assim, de tipo, que porra é essa que a gente tá fazendo no dia a dia com essas pessoas? Porque é tão naturalizada a recriminação que chega no âmbito também de você assistir uma coisa que não te agrada completamente e você tá recriminando, e você ter asco, e você achar que não poderia estar sendo feito, sendo que é só a liberdade dos nossos corpos sendo expressada e a gente exercendo a nossa autonomia de fazer o que a gente quiser nas nossas vidas. Acho que é bem isso, assim. Algumas vezes tiveram pessoas que reagiram violentamente, atirando coisas, assim como também já tem grupos extremistas, fascistas, que já divulgaram fotos na internet e de repente conseguiram encontrar dados do coletivo Coyote, dados meus, e jogaram na internet para perseguição, para falar pra gente que se encontrarem a gente na rua vão matar a gente. Então é nesse nível, assim, tipo... As reações são diversas. A igreja pira, a família nuclear pira. E tipo, esse cavucamento de privilégios também, porque a gente chega num ponto que até pessoas homossexuais, brancas, privilegiadas, também piram e recriminam. E é sobre isso que eu falo no trabalho, que é a questão do quanto a gente ainda precisa interseccionalizar e falar o quanto essas opressões estão se cruzando e as pessoas não estão entendendo nada e entrando nesse buraco de opressão. Queremos que o cis heteropatriarcado morra.